A paz do Senhor, meus amados. No dia de hoje, eu quero deixar uma palavra em Zacarias 4:6, porque hoje pela manhã, quando eu me levantei, o Senhor me disse assim: Filha, não é por força nem por violência. Em um certo momento da minha vida, eu tenho passado por alguns apuros, mentalmente falando, assim, psicologicamente falando. São momentos em que a gente pensa, será que eu continuo? Será que eu continuo? Será que eu não é melhor desistir? Eu não estou mais aguentando, eu não tenho mais forças para continuar. Eu acho que não vai acontecer, que o Senhor não vai fazer, que o Senhor desistiu, ou que por algum momento não foi o Senhor que falou comigo e que as circunstâncias vão nos levando a acreditar e desacreditar no que o Senhor nos prometeu. E hoje, quando eu acordei, antes de eu me levantar da cama, o Senhor disse assim para mim: todas as vírgulas, ou seja, todas as pontuações da sua vida serão cumpridas. Se tiver que haver ponto final, haverá. Se tiver que haver vírgulas, haverá. Mas eu pontuarei toda a tua história. Toda a tua história será pontuada por mim. E não se preocupe, todas as vírgulas irão se cumprir na sua vida. E quando a gente para pensar o que quer dizer vírgulas, a gente entende que são pausas, né? Num texto, a gente entende que a vírgula são pausas, pequenas pausas. E aí, então, eu me levantei e fiquei pensativa naquela palavra, mas disse: sim, Senhor, faça a tua vontade. Porque ontem eu estava bem desesperada, bem chateada com tudo que me acontece, que me aconteceu. Palavras, coisas que eu ouvi que eu não queria ouvir, que eu não imaginava que eu fosse ouvir. E assim, porque quando você faz alguma coisa por alguém, ou quando você se propõe a fazer alguma coisa por alguém, o mínimo que você espera dessa pessoa é uma consideração, é um respeito, e pelo menos assim, dizer assim, poxa, né? Que legal que ela tá fazendo por mim. Mas aí quando você escuta totalmente o contrário, e aí você se coloca numa posição de tipo, como assim, né? Como assim? O que está acontecendo? Por que as coisas têm que ser dessa forma? E você fala, meu Deus, eu tô fazendo e poxa, não tá, eu acho que não tá muito surtindo efeito nisso aí, não. E aí então você acaba meio que desistindo, e passando alguns momentos em que você diz, eu não quero mais isso pra mim. Eu, eu desisto, eu não mereço isso, né? Porque nós sabemos até que ponto nós conseguimos ir com as coisas, né? E o Senhor, mais do que ninguém, sabe disso. E Deus disse assim pra mim: eu conheço as tuas limitações, filha. Eu conheço até as tuas limitações humanas, porque eu sei que antes de você ser um ser espiritual, antes de você ser um escolhido, um ungido meu, você é uma pessoa e tem as suas limitações, porque foi eu que te criei, né? Então, eu falei assim, Senhor, eu não tô conseguindo mais e eu acho que eu vou parar por aqui, eu vou desistir. E aí, então, eu fui ao culto na igreja e Deus falou comigo tremendamente naquele culto, usou um pastor para falar comigo e disse: Filha, eu estou entrando com restauração na sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Eu estou entrando com restauração. E eu disse: Amém. Amém, glória a Deus. E ele disse: continue com a minha obra, continue a fazer o que eu te propus a fazer, eu continue a fazer o que eu disse para você que você tem que fazer. E as suas decepções, as coisas que você se decepciona, com pessoas que você se decepciona, quem cuida sou eu. Delas eu cuido. E poucos momentos agora também, antes de eu orar, o Senhor ainda falava comigo sobre isso. E, e essa palavra hoje é muito forte, porque antes de mais nada, antes dessa palavra falar com você, ela vai falar comigo.
ela já falou comigo aqui. Então agora eu posso passar ela para você porque eu sei que ela já me tocou. Ela já falou comigo e agora ela vai até você. Aonde você estiver neste momento agora, que você vai escutar, você vai receber essa palavra, que o Senhor que você seja tocado pelo Senhor. Que a palavra do Senhor te toque a ponto de você entender que esta palavra é um encorajamento do Senhor para a sua vida no dia de hoje. Amém? Então, em Zacarias 4:6, diz que quando Deus precisava fazer a reconstrução do templo de Jerusalém, né? Então ele levantou 2 pessoas, 2 ungidos dele na terra para a reconstrução desse templo, que foi Ageu e Zorobabel. E ele usou em 8 visões noturnas, ou seja, em 8 sonhos que o Senhor deu a Zacarias para falar como aconteceria toda essa construção, toda essa reconstrução do templo, né, de Jerusalém novamente. E em um desses sonhos, o anjo do Senhor vai até Zacarias e diz sobre Zorobabel e o que o Senhor vai fazer. E o Senhor diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Nós sabemos que um tempo atrás, na outra vez, no outro templo, né, antes de ser destruída, Jerusalém ela foi construída com toda a pompa, com toda a riqueza, com tudo que pudesse existir de riquezas e de todas as pomparias que pudesse existir naquele templo, para que aquele templo fosse construído com todo brilho, né, que recebesse todas as honras, todas as honras, todas as honrarias, tudo de lindo que pudesse ter. E assim ela foi construída. Mas pelo que o povo fazia, pelo que o povo fez, pela ação do povo, Deus permitiu que ela fosse destruída. E aí ela foi construída com toda a riqueza, né? Porque sabemos que Salomão tinha toda a riqueza do mundo nas mãos, né? Aquele homem. E ele pôde construir isso. E ele também tinha um exército, que era a força, né? Que era aquela força. Então, braços fortes, um exército inumeroso, assim, tipo, infinito para construir aquilo. E ela foi construída dessa forma. Mas aí ela foi destruída. E ela precisava ser reconstruída agora, nesse tempo, ela precisava ser reconstruída novamente. E aí o Senhor levanta 2 homens para reconstruir. Que no caso é Ageu e Zorobabel. E aí então o Senhor, em um desses sonhos noturnos, ele usa Zacarias e diz: não é por força nem por violência. Ele dá uma visão, né? O anjo leva uma visão a Zacarias e ele não entende aquela visão, mas o anjo explica aquela visão. E aí, dentro desta visão que ele explica, ele diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. No dia de hoje, o Senhor está dizendo para você que não é por força nem por violência que a sua nova cidade será construída, que o seu novo eu será construído, que o seu casamento será reconstruído, que o seu relacionamento será reconstruído, que a sua vida financeira, que a sua vida sentimental, que a sua vida profissional será reconstruída. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor que nos direciona, que nos capacita, que nos convence do erro, nos convence do pecado e nos direciona sempre ao melhor, sempre a fazer o que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele diz muito claramente: não é por força nem por violência, né? A força naquele tempo era o exército inumeroso que Salomão tinha colocado para construir, braços fortes, né? E a violência, a violência seria exatamente isso, né? Seria assim, tipo assim, impor, colocar a fundo, usar a nossa capacidade de inteligência. E o Senhor hoje deixou muito claro para mim, ele disse: não é pela sua inteligência, não é pela sua sabedoria, não é pelo que você acha ou que você conhece, pelo que você entende dessa situação em que eu vou agir, mas é pela minha
é pelo que está em você. E o que está em você é o meu espírito. Quando você tenta fazer com as suas próprias mãos, dá errado. Mas quando você tenta fazer, quando você faz pelo meu direcionamento, pelo que eu te mando fazer, pelo que eu te direciono a fazer, dá certo. Então tira a tua mão. O Senhor disse para mim, tira a sua mão. Não é a sua mão, não é a sua mão que vai fazer, é a minha. Naquele tempo, Jerusalém a primeira vez foi construída por um exército, pelas mãos do homem, não é verdade? Foi construída pela mão do homem. Tudo foi feito pela mão do homem, tanto pelo poder de riqueza, tanto pela força do braço de levantar tijolos, de construir, de mexer massa, de fazer, enfim, tudo foi construído desta forma. Mas o Senhor diz hoje que hoje, nesse tempo, é preciso ser construído pelo Espírito dele. Que não é pela força, é pelas mãos do Senhor. E as mãos do Senhor é assim. Em outra palavra, vai dizer também que assim, o Senhor é manso e humilde. Ele é manso e humilde. Então, ele não vai construir nada por violência, nada por exigência, nada por imposição, porque ele é manso e humilde. Se você está tentando evangelizar uma pessoa, se você está tentando reconquistar uma pessoa, se você está tentando retomar com seu casamento, se você está tentando retomar com a tua vida profissional, se tu está tentando retomar com a tua vida financeira, não é por força nem por violência, não é pelas tuas mãos, não é pelo Espírito Santo que nos move, que nos direciona. Em 1 João, eu acho que eu não me recordo agora muito bem, mas eu acho que é em 1 João diz assim que se você tem falta, se não é, quando nós recebemos a unção de Cristo, ele nos direciona, ele nos dá sabedoria, e nós não precisamos de ensinamentos, ou seja, de direcionamento de outras pessoas. Nós precisamos da direção do Senhor. E aí acho que lá no 20, 27, ele vai dizer ainda assim, que quem recebe a unção de Cristo é direcionada pelo Espírito Santo. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Quem é ungido, quem recebeu essa unção te capacita com sabedoria. Então, que você no dia de hoje possa ter essa sabedoria para entender que não é por força nem por violência, mas é pela vontade do Senhor. O Senhor vai reconstruir novamente tudo na sua vida. E não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo, que é manso e humilde, que é lindo, que é aprazível, que é tão tocável, tão manso, tão humilde, tão lindo, tão amoroso. E que ensina tão bem, que te direciona tão bem, que te convence tão bem de todas as coisas. Ele vai convencer os corações. Ele vai convencer os corações. Os corações de terceiros a teu favor. Ele vai convencer o coração daquela pessoa a teu favor. Ele vai convencer o teu chefe a teu favor. Ele vai convencer o gerente do banco a teu favor. Ele vai convencer o amor da sua vida a teu favor. Ele vai convencer. Porque esse é o papel do Espírito Santo. É convencer do erro, do pecado, é reconhecer o pecado e confessar esse pecado e dizer eu não quero mais. Esse é o papel do Espírito Santo. Que no dia de hoje você possa ser tocado pelo Espírito Santo, que você possa ser tocado, que você possa deixar o Espírito Santo te restaurar, te reconstruir novamente. Assim como naquele tempo Jerusalém precisava dessa vez ser reconstruída, porque Deus usou essas pessoas para um embasamento, para um convencimento, para um arrependimento. Entendeu? Jerusalém, em outro tempo, ela foi construída, mas agora ela precisava se arrepender dos pecados, se arrepender do que ela fez, se arrepender das coisas erradas. E agora Deus estava usando aqueles homens para convencer essas pessoas do erro delas e que elas pudessem, dessa vez, reconstruir. Por isso, o templo não precisava ser construído por força, nem por violência dessa vez, mas pelo Espírito Santo. Que no dia de hoje você possa ser tocado, ser convencido pelo Espírito Santo, ser restaurado pelo Espírito Santo e entender
que o Senhor vai cumprir, que a promessa do Senhor vai cumprir. O templo será construído, assim como foi construído, reconstruído naquele tempo. A tua vida será reconstruída. O teu viver, o teu casamento, a tua vida sentimental será reconstruída novamente. Tome posse em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, que ela possa te tocar. Fica com Deus.